Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença santa e poderosa do nosso Deus não nos faltará. E assim como a presença do Senhor abençoou tudo que estava na vida de Obed, que a presença do Senhor também abençoe tudo que estiver ligado a nós, diretamente ou indiretamente. Livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas, guarda a nossa vida e nos abençoe. Te pedimos também que a paz, que excede todo entendimento, guarde nosso coração, guarde nossa mente, guarde, Senhor, até mesmo as nossas decisões, para que tudo o que fizermos seja guiado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor. Livra-nos, ó Pai, do caçador, livra-nos dos maus negócios, livra-nos dos invejosos e de toda obra de maldade. No nome de Jesus Cristo, repreendemos agora todo tipo de resistência espiritual, todas as contrariedades em nosso caminho essa semana, e pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque muros de proteção ao redor da nossa família, da nossa vida. Também te pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos e que sem a tua misericórdia, sem o teu amor incondicional, certamente, Senhor, não estaríamos aqui. Por isso te pedimos perdão, nos ajude em nossas limitações, em nossas falhas e nos conduza segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Faz a tua vontade, Senhor, em nossa vida, em nossa família. Deus te abençoe, a ti e a todos da tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero trazer uma palavra para aquele que está passando por alguma prova e que acredita que, inclusive, são os testes de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz uma coisa, eu quero compartilhar com você, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, preste atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. A Bíblia fala de leve e momentânea tribulação, testes que nós passamos, momentos que parece que vai estourar tudo, momentos que parece que você vai nos seus limites, aonde você diz, agora ou eu venço ou eu perco, não há empate nessa guerra. Já passou por esses momentos difíceis? Esses momentos que nós não queremos passar, mas que Deus coloca no nosso caminho, e é Ele provando o nosso coração para ver a nossa fidelidade, para ver a nossa honra. Eu aprendi, inclusive, em relação a essa questão de provas, que há momentos que Deus, Ele até aparentemente silencia, mas até na prova, no teste que você está passando, Deus está falando. Então, Ele não está em silêncio nunca. Algumas vezes Ele quer ver o seu coração, a sua reação diante dos desafios, diante dos inimigos, diante das maldades. Como que você vai agir? Algumas vezes Deus vai pedir a nós também a obediência. E Ele vai provar o nosso coração para ver o quanto nós estamos rendidos nele. Por isso, eu quero lhe dar algumas orientações de como você pode enfrentar os testes da vida.
de como você pode vencer. Mas de uma coisa você já pode ter certeza: essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Esse tempo difícil vai passar. Esses desafios que você tem enfrentado na sua vida, com seus filhos, financeiro, vai passar. Essa indecisão que você está, vai passar. Tudo isso vai passar. Por isso, firme a sua fé no Senhor Jesus. Continue a orar. Certamente Deus tem vitória para aqueles que perseveram, para aqueles que não desistem. E as orientações que eu vou dar para você: primeiro, busque a força de Deus durante esses momentos que você está enfrentando. Porque a força não é só a energia do corpo, é a energia do Espírito. E essa força que você precisa, ela vem de Deus. Essa força que você precisa vem do Senhor. A Bíblia, ela chama de unção, habilidade que Deus dá para te fortalecer, para te capacitar a passar pelos desafios, para enfrentar os inimigos, para enfrentar a maldade. Você precisa buscar essa força em Deus. E essa força, muito dela só vem se você agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agradar a Deus nas tuas atitudes. Agradar a Deus não mentindo. Agradar a Deus não se perdendo no caminho. Você precisa ter isso como hábito na sua vida. Sabe por quê? Porque possivelmente vai haver momentos nas provas que o inimigo vai vir com uma nuvem, podemos dizer, de tentações, de pessoas tentando te oprimir. E se você não tiver a atitude certa, alinhada com a vontade de Deus, você põe tudo a perder que Deus, Ele preparou para a sua vida. Por isso que esse texto de 1 Coríntios 10, 13, diz que durante a tentação, Deus também providenciará a saída, o meio de você escapar desse lugar e ir para um lugar de repouso, um lugar de descanso em Deus. A segunda coisa que eu lhe aconselho é foque no positivo e agradeça a Deus pela sua bondade. Quando estamos sendo provados por Deus, eu posso afirmar para você que é muito, eu posso dizer, fácil nós, de alguma maneira, nos tornarmos negativos, murmuradores. Isso foi uma das coisas que eu pedi até perdão a Deus esses dias. Porque sem me dar por conta, eu estava sendo negativo em algumas coisas, sabe? E quando me dei conta do que estava saindo da minha boca, eu disse: mas espera aí, eu conhecendo o poder das palavras, eu conhecendo o poder também profético que existe no mundo espiritual, eu estou reclamando, estou murmurando. Não, me perdoa, Senhor. Isso não pode sair da minha boca. É fácil você, sabe, se aculturar ao que esse mundo está fazendo. Se você falar com 100 pessoas, 99 delas vão ser negativas. 99 delas vão dizer que não está bom, que as coisas estão difíceis, que tudo mudou. Elas vão dizer essas coisas. Mas a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercarão todos os dias da nossa vida. Isso significa que nós temos que focar no positivo, porque Deus certamente está trabalhando na nossa vida. Nós temos ao nosso lado o favor de Deus, que mesmo quando está negativo ao nosso redor, Deus está nos abençoando, Deus está nos dando escape, Deus está nos livrando e podemos confiar totalmente nele. Podemos confiar totalmente no seu amor, na sua fidelidade. Por isso, meu amado, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia nos projetos do Senhor. Foque no positivo. Puxa, mas olha, Deus me abriu essa porta,
me abençoa naquele negócio, trouxe aquela pessoa para a minha vida, Deus tem me guardado, tem guardado minha saúde, eu mudei muitas coisas na minha vida. Foque no positivo, foque no que Deus Ele tem feito na sua vida. Pare de focar no negativo, nas coisas que dão errado, porque às vezes nós entramos em certas lutas aqui, dentro da nossa mente. E essas lutas já é para prender você, já é para fazer você ficar negativo, sabe? E começar a murmurar, reclamar das coisas. Quando reclamamos, nós entristecemos a Deus. Quando reclamamos, nós perdemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso, não reclame, foque no positivo, agradeça a Deus. A terceira coisa é confie em Deus. Quando você não tiver respostas do que fazer, apenas continue caminhando. Quando você está no meio dos testes, como eu disse, Deus está provando o seu coração também. Deus está provando o que você vai fazer, para ver se você não vai fazer coisas erradas por estar pressionado. Então confie em Deus. Deus está trabalhando na minha vida, Ele conhece meu coração, Ele sabe de todas as coisas. Você sabe que toda vez, é incrível, mas toda vez que eu vou renovar um contrato com a TV, eu entro numa guerra. Uma guerra que eu digo é depressão mesmo. Porque meus contratos alguns são mais longos, de mês a mês, aliás, de 6 meses, e outros são de 3 em 3 meses. Os últimos que eu tenho feito são de 3 meses. E eu, toda vez que eu vou renovar um contrato, eu entro numa pressão. Senhor, é da tua vontade que eu renove? Senhor, é da tua vontade que eu renove? Sabe por quê? Por causa da responsabilidade financeira. E quem me conhece sabe que eu sou muito do cálculo. Eu gosto muito de calcular antes de fazer qualquer coisa. Eu não me movo pela emoção. E se tiver que retroceder, eu retrocedo. Eu não fico ligado a isso. Mas eu gosto muito de fazer cálculo. Se eu vejo que não dá para mim, eu não vou adiante. E eu estava numa dessas lutas esses dias, mas só que dessa vez eu fiz diferente. Eu disse, Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti e não vou nem pensar sobre esse assunto de renovação de contrato. Eu vou só orar e vou pedir a confirmação do Senhor. Porque sabe o que acontece? Quando eu entrei na TV, isso há 1 ano e meio atrás, eu tive várias pessoas que disseram assim para mim, olha, nós estamos junto com você, pode contar conosco, com a nossa empresa. Isso durou 2 meses. Depois, sabe, as pessoas elas vão surgindo outras prioridades e elas acabam de ajudar você, acabam de não ajudar você. E se eu não tivesse uma palavra de Deus, eu tenho certeza que eu sucumbiria. Mas eu sempre me movo por uma palavra de Deus. E é por isso que Deus me sustenta, me abençoa. Sabe, quando não vem de um lado, Deus me abençoa de outro. Enfim, Deus está sempre me abençoando e eu tenho conseguido vencer. E eu estava nesse teste novamente, pedindo a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu confirme, que eu renove esse contrato de novo. E então eu recebo uma mensagem no meu celular. Exatamente, eu estava em oração, sabe? Nesse dia eu estava em oração. Estava com os meus joelhos dobrados, um quartinho pequeno, lá no Rio Grande do Sul. Eu estava lá para um seminário, então eu estava num quartinho, com meus joelhos dobrados, e recebo aquela mensagem no meu celular. Uma mensagem dizendo, olha, o Senhor manda dizer para ti, não te preocupa, porque eu vou te honrar. Você vai... E daí entregou ali a palavra, eu entendi como da parte de Deus aquela palavra para a minha vida, sabe? Não vou entrar nos detalhes, mas confirmando que eu deveria novamente renovar aquele contrato. E é isso que eu acredito. Eu acredito que quando você confia em Deus, Deus envia a resposta para você. Você pode estar perdido, você pode estar no meio de um grande desafio. Confie em Deus e não murmura. Confie em Deus e não murmura, não reclama, não abre a boca para falar nada.
Nós temos que parar de reclamar. Escreve aqui nos comentários, tenho que parar de reclamar. Escreve aí, escreve para você lembrar que você tem que parar de reclamar. Se você quer passar nos testes, pare de reclamar. E a quarta coisa, quarto conselho que eu tenho para você, espere o tempo de Deus. Se nós não esperarmos o tempo de Deus, nós nos precipitamos. E quando é de Deus, Deus coloca uma paz no seu coração. Você pode tentar fechar 10 negócios. Se nenhum lhe der paz, não vá adiante. Isso significa que não é o tempo de Deus. Mas se você tem paz, é Deus sinalizando que é o tempo dele. É Deus sinalizando que é o projeto dele para a sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha lhe ajudado. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção na tua vida. E eu sei que quando estamos sendo provados por Deus, esses testes, eles muitas vezes vão levar a nossa fé aos extremos. Mas não deixe de confiar em Deus, porque certamente você verá a vitória. Amém? Glória a Deus. Se recebe essa palavra, declare aqui nos comentários, eu recebo essa palavra no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você, o testemunho da Cristiane, e ela escreveu assim: paz e graça, eu quero deixar registrado o meu testemunho muito forte. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de 18 centímetros no mediastino, grau 4. Fiz vários tratamentos e não conseguia ter resposta. Em uma live, o Senhor profetizou que havia uma mulher com câncer e que ela seria curada, porém precisaria passar pelo processo. Hoje estou bem, em remissão total. Agradeço a Deus pela sua vida e agradeço ao Senhor Jesus por tudo que fez por mim. Obrigado, Deus. Obrigado, profeta. Que lindo o teu testemunho, irmã. Deus é fiel. Deus é fiel. A Ele toda a honra e toda a glória. Olha só, câncer em grau 4 e Jesus Cristo curou. Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que opera milagres. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Também tem um recado, aliás, mais de um recado para todos que estão aí com a gente. Deixa eu só abrir aqui no Salmos 91. Eu estarei nos Estados Unidos em agosto. Teremos uma escola de profetas lá, exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. E em junho, terei uma escola de profetas em Roma, na Itália. Também exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E se você não é aluno ainda da Academia Kindle Global, vá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Um dos motivos de você se tornar nosso aluno é que você vai ter oportunidades que você não tem aqui. Por exemplo, amanhã tem aula na Academia Kindle. Aí eu pego as dúvidas das pessoas dentro da academia e respondo para elas ao vivo. Ou seja, tem uma interação entre nós. Se você quer participar da Academia Kindle e receber um crescimento espiritual extraordinário na sua vida, se você caminhar com a gente, tenho certeza que essa vai ser um marco, essa decisão vai ser um marco na sua vida. Então hoje mesmo, vá lá no meu site e se torne nosso aluno na Academia Kindle. Aqui no link da descrição do vídeo, aqui na descrição tem o link, você pode clicar e automaticamente você vai lá para o nosso site. Também quero falar rapidamente dos nossos livros, Café com Jesus, que é o meu devocional profético, o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Inclusive, hoje às 9 da manhã, eu vou falar sobre sonhos e intercessão. Quando você tem alguns tipos de sonhos, eu vou mostrar para você qual que é a intercessão que você tem que fazer, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E esse aqui, Unção do Rompedor, o livro da minha esposa que fala sobre a unção que Davi recebeu. Esses livros aqui podem te abençoar muito. E você pode adquirir lá no nosso site. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas. Se você recebe essa palavra, compartilhe aí com 7 pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso,
descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, amém, que eu logo vou estar orando por você. Tem uma Daniele Pedroso, que está aí me ouvindo, Daniele Pedroso, que Deus está te visitando agora, amém? E o Senhor me mostrou, Daniele, é como se algo estivesse sendo colocado na sua vida, nesse momento. Eu vi algo, sabe, que o Senhor estava colocando sobre você, como se fosse uma pedra, e eu creio que Deus está colocando algo muito precioso na sua vida, porque era como se fosse uma pedra muito, sabe, importante, de alto valor. Deus está colocando algo especial na sua vida. Não sei se é um talento, não sei se é um dom, não sei se é uma bênção financeira, mas Deus está colocando algo aí na sua vida. Tem uma pessoa também que faz aniversário dia 14 de março, que está aí me ouvindo, e Deus manda dizer para você, escute, que esses contratos que você está pedindo a Deus que feche nos próximos dias, você tem pedido a Deus que esses contratos fechem. Eu vi o Senhor abençoando esses contratos, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra. Desses contratos, você vai ter resposta de 2, logo, logo. Uma resposta do Senhor para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Confia no Senhor, porque a resposta está chegando. O Senhor também me disse que é tempo de vitória para uma mulher que mora no Ceará, e que tem buscado muito crescimento. O Senhor está colocando coisas nas tuas mãos, o Senhor está colocando várias empresas para você trabalhar, e você vai ver a bondade do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E você é muito conectada com uma tia sua, que é uma intercessora na sua vida, e você tem colocado tudo diante de Deus, amém? Inclusive aquela vigília que você foi, o Senhor falou contigo fortemente, Deus está te respondendo, amém? Eu quero orar por você agora, eu quero apresentar a tua vida, quero apresentar a tua casa diante do Senhor. Eu vou estar às 9 da manhã ao vivo e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Já colocou aqui nos comentários o pedido de oração? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Libera do Teu favor, da Tua bondade sobre a vida de cada pessoa. Que milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas, que haja uma intervenção do Senhor nessa vida. Meu Deus, e que nós venhamos reconhecer que Tu és bom na nossa casa, Tu és bom na nossa família. Em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós. Livra-nos do laço do inimigo, Pai. Livra-nos daquilo que é tentação. Tira, Senhor, os nossos pés daquilo que é caminho errado, aquilo que não é para nós. Guarda a nossa vida, Pai. Guarda a nossa família, Senhor, e traga avanço sobre nós. Traga avanço na nossa casa, na nossa família. Desfaz agora, Pai, toda amarra espiritual na vida dessa pessoa. Desfaz agora toda amarra, tudo que é laço, tudo que é ação maligna, que seja desfeita agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que as muralhas
sejam quebradas. Eu oro para que toda ação maligna seja desfeita. Oro para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de grandes conquistas, seja uma semana vitoriosa sobre a vida de todo aquele que está clamando. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Senhor, agora. E eu peço um milagre de Deus. Eu peço um milagre de Deus sobre cada pedido de oração. Oro pela salvação inteira dessa casa. Oro pela transformação dessas vidas. Oro, Senhor, para que o Senhor coloque paz em nós. Oro para que o Senhor coloque força em nós. Oro para que o Senhor nos unja com Teu óleo fresco e que o Senhor nos dê vitória, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê uma grande visão e coloque, Senhor, recursos em nossas mãos para todos os desafios que nós temos pela frente. Oramos no nome bendito de Jesus, para que seja quebrado agora todo tipo de ataque espiritual. E nós oramos, Jesus, para que a nossa intimidade contigo seja real, a nossa intimidade contigo seja genuína, que venhamos carregar a essência de Jesus na nossa vida. Oramos o nome de Jesus, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Oro também por todo aquele que está doente, que está fisicamente comprometido, que essa pessoa seja curada. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo às alergias, rendam-se a Jesus Cristo. Eu digo às dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Eu digo ao fígado, ao rins, funcione normalmente. Eu oro para a pressão arterial ser 12/8. Eu oro para que todos os níveis de triglicerídeos, de açúcar e outros que agora fiquem normais, que o poder de Jesus Cristo venha sobre o corpo físico dessa pessoa e que ela seja totalmente curada, abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Também libera uma palavra sobre cada pessoa que tem zumbido nos ouvidos, seja livre, seja curada agora. Toda pessoa que tem dores terríveis nas costas, seja curada em nome de Jesus Cristo. E que teu dia seja sobrenatural hoje. Um dia excelente para todos nós. Amém e amém. Você recebe essa oração e essa palavra? Então seja profético e compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, manda para quem você nunca mandou essa oração. Compartilha nas tuas redes sociais. 9 da manhã, vou estar aqui com você. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. O shalom de Deus, a paz, a prosperidade, a alegria do Senhor, entrando na tua vida, entrando na tua casa e tocando todas as áreas da tua vida. Senhor, consagramos o dia de hoje a Ti. Consagramos essa semana que está começando e Te pedimos uma liberação sobrenatural sobre o lar de cada pessoa, sobre cada família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, e todo aquele que estiver doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Nós oramos agora para que o Senhor abra o céu sobre nós e derrame seu favor, derrame sua graça. Também oramos, ó Deus, para que tudo aquilo que desagrada o Senhor na nossa vida, que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar a andar nas veredas da justiça, agradando o Teu nome, agradando e dando glória a Ti, Senhor, porque Tu és fiel, Tua fidelidade dura para todo sempre. E que a luz de Jesus Cristo agora, a luz que desfaz as trevas, a luz que acaba com todo tipo de perdição, com todo tipo de maldade, de inveja, que essa luz brilhe no nosso caminho. E como está escrito na Tua palavra, Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Espírito Santo de Deus, nos dê clareza.
Espírito Santo de Deus, nos dê direção. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nos rendemos totalmente ao Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma palavra para compartilhar com você. Essa palavra é uma palavra que pode mudar a tua vida, que pode fazer com que os céus se abram sobre você. Há pessoas que vivem debaixo de céus fechados, céus de bronze, como nós costumamos dizer. E isso é resultado de um caminhar longe da vontade de Deus. O ser humano, ele tem um costume muito feio de se isolar. E a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aí você diz, como assim me isolar? A pessoa vive no mundo onde ela vive os seus sonhos, seus projetos, ela vive a sua realidade, acaba vencendo ou superando adversidades, mas coloca Deus sempre em segundo plano na sua vida. Então, quando sobra um tempo, eles lembram de Deus. Quando as coisas estão difíceis, eles lembram de Deus. E essa situação, podemos dizer, do coração, de manter-se longe de Deus, muitas vezes não é uma coisa que a pessoa pensa sobre isso, porque ela se envolve tanto na vida, ela se envolve em viver o sonho, podemos dizer assim, o sonho de vencer, o sonho de conquistar, de ter um filho, de ter uma casa, de poder viver experiências únicas aqui nessa terra, que acaba se esquecendo de Deus, se esquecendo do mais importante, se esquecendo das palavras de Jesus, se esquecendo do Evangelho, se esquecendo daquilo que Deus fala conosco todos os dias na sua palavra. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez você não ouve todos os dias. Existe maldade aqui nessa terra, mais do que você imagina. Existem situações que são muitas vezes forjadas pelas trevas para gerar morte, destruição, para trazer perdas na tua vida, para fazer com que as coisas não andem, não avancem, para fazer até mesmo que você perca as coisas mais importantes que Deus deu para você, como a sua família, sua saúde e o propósito de Deus na tua vida. Se nós olharmos para a questão do propósito, porque as pessoas sempre falam assim, quando eu encontrar o meu propósito eu vou ser feliz. Mas tem gente que encontrou um suposto propósito no caminho e achou que esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas você pode estar errado, você pode ter encontrado o propósito não de Deus, mas o propósito que o inimigo tem colocado no seu caminho. Mas eu ajudo as pessoas, eu sou bom para as pessoas, eu faço tanto pelas pessoas, é isso que me dá vida, é isso que me dá alegria, e às vezes não é esse o propósito que Deus te deu. Às vezes Deus tem um outro propósito para você, um propósito totalmente diferente, mas você não conhece. Sabe por que você não conhece? Porque você não está andando próximo da revelação do Espírito Santo. Você não está andando próximo daquele que conhece os teus dias, daquele que desenhou não só o teu propósito, mas o teu destino. É por isso que quando a Bíblia diz, se meu povo que se chama pelo meu nome, ali Deus estava falando com Salomão. Olha que tremendo, esse texto, ele está por trás de um cenário. O Senhor havia aparecido a Salomão. O Senhor havia se revelado para Salomão na inauguração do templo. E a Bíblia diz que no meio de toda aquela festa, no meio de toda aquela agitação, no meio, da realização de um sonho, porque a construção do templo do Senhor foi a realização de um sonho. Diz que o Senhor veio a Salomão à noite, falou com Salomão
E o Senhor deu esse versículo, essa passagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Começa por aí a conversa de Deus com Salomão e com o povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Será que eu sou povo de Deus? Será que eu faço parte do povo de Deus? Quer saber se você faz parte do povo de Deus? Eu acredito que quem faz parte do povo de Deus tem que ter a mesma cultura. Quem faz parte do povo de Deus tem que ser alguém que teme a Deus. Ser parte do povo de Deus tem que haver uma distinção dos outros povos. É por isso que Deus nos chama para um viver em santificação, um viver seguindo a sua voz, seguindo a sua instrução. Quando nós olhamos para o povo de Israel, quando o Senhor o libertou da escravidão do Egito, e o Egito representa na Bíblia, ele representa um lugar de trevas. Quando o Senhor libertou o povo do Egito, representava exatamente isso. O Senhor tirando o povo das trevas. O faraó representava Satanás. Então o Senhor tirando o povo de um domínio, de um governo, de um sistema maligno e conduzindo o povo no deserto. Mais de 2 milhões de pessoas sendo conduzidas, mais de 2 milhões ouvindo uma voz. Isso é um povo sendo conduzido por uma voz. Nós queremos ser povo de Deus, mas não estamos sendo conduzidos pela voz de Deus. Não estamos procurando ouvir a voz de Deus. Às vezes até nem há interesse nas pessoas de ouvir a voz de Deus. Misericórdia, Senhor. A voz de Deus não só leva você a uma vida de sucesso, mas leva você a uma vida plena, leva você a uma vida de comunhão, leva a uma vida de transformação, leva a uma vida de milagres. Todo aquele que segue a voz de Deus vai viver milagres. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar para mim, para você? Se humilhar é nós reconhecermos a nossa humanidade. É nós reconhecermos que sem o Senhor não somos nada e que podemos sim estar errados e que podemos sim estar na força do nosso braço e que sim podemos ter errado ao longo da nossa caminhada. Nos humilhar é reconhecer que Deus tem o governo na nossa vida e que não sabemos tanto assim. Nos humilhar é estar totalmente rendidos diante do Senhor e o que o Senhor disser, faremos. Isso é se humilhar. Se humilhar é reconhecer a sua incapacidade de viver uma vida sem Deus, uma vida sem a palavra, o norte do Espírito. Se humilhar é uma coisa muito forte, é você abrir mão do seu orgulho, é abrir mão daquilo que você acha que sabe, é abrir mão daquilo que você acha que tem o poder, que pode realizar todas as coisas. Isso acaba com todo o espírito de o homem, através da confissão positiva, ele achar que ele pode tudo. Você só pode tudo por meio de Jesus Cristo. Você só pode todas as coisas por meio de Jesus Cristo, não fora de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, se humilhar e orar. O que significa orar? Uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Orar é ter diálogo com Deus, é poder não só falar, mas também ouvir. E muitos hoje estão só falando, mas não ouvem a Deus. E um detalhe, Deus fala nas Escrituras, mas Deus também fala no espírito do homem. Por isso, Deus fala para o homem orar. E muitos cristãos estão só falando com Deus e não estão ouvindo, porque oração é um diálogo. Então eu preciso tornar os meus ouvidos totalmente rendidos ao Senhor e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se esforçar. Hoje as pessoas querem tudo na mão. Elas não querem buscar a face de Deus. Elas querem que Deus venha a elas. Você tem que buscar a face do Senhor. Você tem que ir a Deus em busca das respostas. Você tem que ir a Deus em busca das direções.
Você tem que ir a Deus em busca do querer de Deus, do desejo de Deus para a tua vida. Buscar a face de Deus. É que tem muita distração aí. Nesse mundo tem muita coisa que pode estar te distraindo. Tem muita coisa que pode estar tirando teu coração da presença do Senhor. E a Bíblia diz: buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? Se converter dos seus maus caminhos é arrependimento. Maus caminhos são caminhos que você tomou na vida, que nunca foi Deus que mandou você ir por aquele caminho. Se converter dos seus maus caminhos é sair do caminho da desonestidade, do caminho da imoralidade, do caminho da avareza, do caminho que leva você, sabe, a um andar errado, fora da direção, fora do propósito de Deus. Se converter dos seus maus caminhos é entender que eu preciso andar pelo único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que seguir um caminho, andando nos princípios dele, andando na direção dele, andando na vontade dele. É isso que é se converter dos seus maus caminhos. É dizer: eu não quero mais andar nesse caminho da mentira. Eu não quero mais andar nesse caminho que julga os outros, que critica os outros, que vive para perturbar a vida dos outros. Eu não quero mais andar nesse caminho. Eu quero andar agora no caminho que Deus tem para mim. É um caminho santo. É o caminho que você anda em uma estrada, e essa estrada se chama Jesus. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que morreu na cruz por você, aquele que tem o poder de mudar a sua história, aquele que tem o poder de lhe levar a um nível que nenhuma outra coisa aqui nessa terra pode lhe levar. E que nível é esse? Quando você anda debaixo de céus abertos. A Bíblia diz que depois de você se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Sabe o que significa Deus sarar a nossa terra? Significa que aquilo que não tem vida, aquilo que não está frutificando, aquilo que não está produzindo, aquilo que não está reagindo, por mais que nós nos esforcemos, vai começar a reagir, porque houve um arrependimento sincero, houve uma volta para Deus. Houve uma entrega, houve uma rendição da sua parte. Agora seus ouvidos estão inclinados para ouvir o Senhor. Eu quero que o Senhor sare a minha terra. Se você quer que o Senhor sare a sua terra, declara aí nos comentários, com toda a sua fé, com toda a sua força. Diga assim: Senhor, sara a minha terra. Levante um clamor aonde você está. Levante um clamor aonde você está e diga ao Senhor: Senhor, sara a minha terra. Sara a minha terra. Senhor, sara a minha terra. Declare com toda a fé, com toda a ousadia e diga: Senhor, eu estou disposto a abrir mão desse relacionamento errado. Senhor, eu estou disposto a largar esse negócio que tem me levado a cometer erros, pecados e que está me levando para longe de Ti. Senhor, eu estou disposto a me afastar desses amigos para andar contigo e ter o Senhor me respondendo. O Senhor vai sarar a tua terra, o Senhor vai te ouvir, respostas das tuas orações vão chegar. Aleluia!
Essa é a palavra que o Senhor está falando. Vou sarar a tua terra, vou sarar a tua terra. Tudo que não está funcionando vai funcionar, tudo que não está reagindo na tua vida. Você está se esforçando para ter um bom casamento, você está se esforçando na sua empresa, você está atrás da sua mesa, pensando em como gerir o seu negócio, e o Senhor está dizendo: eu vou sarar a tua terra, eu vou sarar essa empresa, eu vou sarar esse casamento, eu vou sarar a tua saúde, eu vou sarar o teu emocional, eu vou sarar, o Senhor vai sarar a tua terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está soprando essa palavra de vida dentro de você. Aleluia, eu creio, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que Deus está sarando a terra, o Senhor está sarando a terra, o Senhor está sarando a terra, o Senhor está trazendo vida onde não há vida, o Senhor está tirando as dores da tua alma, está tirando as amarras de cima de você, está tirando você de um lugar onde estava tragando você para uma perdição. O Senhor está abrindo um caminho, o Senhor está respondendo uma necessidade, uma oração, o Senhor está respondendo o impossível nesse momento. Se você recebe essa palavra, seja profeta na vida de alguém também e compartilhe agora essa oração com essa pessoa. Compartilhe essa oração com essa pessoa. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Seja uma bênção para alguém. Assim como o Senhor me colocou para ser uma bênção na tua vida, seja você uma bênção agora para alguém. Pega o link dessa oração, compartilhe em todos os grupos. Ontem, uma menininha de 9 anos, ela pegou e escreveu, olha que tremendo, ela escreveu as coisas que eu ministrei numa oração, pegou o celular, fez um áudio e compartilhou em todos os grupos da família. A família foi tão tocada por Deus pelo áudio dessa menininha que muitos começaram a me seguir, começaram a participar das orações a partir do áudio dessa evangelista. Ela pegou a minha palavra, ela transcreveu a minha palavra, ela fez um áudio, ela foi uma evangelista para a família dela. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Você que está aí me ouvindo. Se Deus está falando com você, compartilhe essa oração com alguém agora. Não meça esforços, não meça esforços. Eu quero dar um testemunho, muito em breve, o testemunho da Selma. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu venho aqui contar o meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Eu estava com problemas sérios de hipertireoidismo e cheguei a emagrecer 26 quilos. Meu Deus! Através das suas orações, sempre profetizando cura da tireoide, eu criei com fé e hoje estou completamente curada, já ganhando peso novamente. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Creio que Deus usa os profetas na terra e sou muito agradecida por este milagre, pois só Ele pode fazer. Selma, Jesus seja glorificado. Jesus seja glorificado, Selma. Olha só, essa mulher perdeu 26 quilos. Meu Deus! E Jesus Cristo a curou. É esse o Deus que eu acredito. Louve a Deus, dê a Ele a glória, dê a Ele o louvor, dê a Ele a adoração. Amém? Eu quero fazer um convite para você. Esse domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos estar ministrando uma palavra aqui em Alphaville, na igreja que congregamos. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Às 9 da manhã vai começar o nosso culto presencial e às 9h30 eu vou começar a transmitir aqui pelo meu canal. E você é convidado a ter um encontro com Jesus, a receber uma palavra de vida, a receber direções de Deus para a tua vida. E às 18 horas de hoje, depois da oração da noite,
nós vamos ter um evento especial, que inclusive vou transmitir até uma partezinha aqui pelo canal, chamado Passando o Manto. E esse evento, ele estará disponível a todos os alunos da minha academia, da Academia Kingdom Global. Se você ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, eu convido você a participar. O que é esse evento Passando o Manto? Esse evento Passando o Manto nós vamos ministrar em 3 domingos sobre os segredos da unção. O que fez Eliseu herdar a unção de Elias? Quais foram os segredos espirituais que esse homem usou para herdar essa unção? O que é a unção? Alguém pode perguntar o que é a unção? A unção é a habilidade divina para você cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Nós precisamos da unção de Deus. Nós precisamos buscar a unção divina para a nossa vida. Se você quer viver uma vida extraordinária, você precisa da unção. Não tem como viver uma vida extraordinária, uma vida de poder sem a unção de Deus aqui nessa terra. E a unção de Deus, ela é muito fruto de uma intimidade com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar também o que Eliseu fez para herdar essa unção. Quer se tornar um aluno da academia para participar do evento? Então vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e faça a tua inscrição, certo? E para quem é aluno da Academia Kingdom, pode estar presencialmente comigo hoje às 18 horas na minha sede profética aqui em São Paulo, tá? É só você entrar em contato com o nosso pessoal e não perder essa oportunidade. Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, se você não compartilhou essa oração, compartilha aí, coloca teu pedido de oração, porque nós vamos orar logo, logo. Amém? E o Senhor me disse que está operando na vida de uma mulher chamada Janice. Amém? O Senhor está operando um milagre na tua vida. E o Senhor me mostrou a cura de um problema que você tem. Provavelmente nos teus ovários. Ser curado, Janice, em nome de Jesus. Que teus ovários recebam a cura e o milagre de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor também está tirando dores nos braços terríveis de pessoas que estão aqui nessa oração. Dores nos braços. O Senhor está te dando alívio agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está te dando alívio. O Senhor também mostra a foto de um homem num caminhão de madeira, e no tempo que ele dirigia caminhão de madeira, hoje ele tem a própria empresa dele, está me ouvindo aí. Essa foto desse caminhão de madeira que você tirou com a porta aberta do caminhão. E alguém bateu essa foto. Deus está vendo. Essa foto o Senhor me mostrou como um meio de chegar a você e dizer que o Senhor vai realizar grandes milagres esse ano na tua casa e na tua família, no nome de Jesus Cristo. Seja você quem for aí, em nome de Jesus. O Senhor também está curando pessoas das vistas. Amém? O Senhor está operando milagres aqui. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Inclusive você que perdeu um ente querido, que está numa situação talvez de dor, de tristeza, nesse exato momento, eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, amém? Inclusive, tem familiares da minha esposa que
acabaram perdendo um ente querido ontem à noite. Eu também quero estar orando para que o consolo do Espírito venha sobre essa família. E se tem mais alguém aqui que perdeu um familiar recentemente, eu quero orar para que o Espírito Santo console a tua família. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e declaramos: a nossa dependência está no Senhor. Não está na nossa força, na nossa capacidade, talentos ou dons, não. Está no Senhor. É no Senhor que nós colocamos a nossa total confiança. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E nós oramos, Pai, para que o Senhor ouça dos céus cada pedido de oração, Pai. Cada pedido de oração, como está escrito na Tua palavra. Aqueles, Pai, que se arrependem, que o Senhor sare a sua terra. Completamente, totalmente, o Senhor sare a terra dessa pessoa. O Senhor sare a terra dela, sare a vida dela, sare seu corpo físico, sare seu emocional. Toda pessoa, Pai, que entrou numa luta dentro do seu emocional, que está, Senhor, enfrentando desafios para se levantar, pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas que sofrem com medo, com insegurança, perturbadas, com lutas internas. Espírito Santo de Deus, tira a pessoa agora de toda a dificuldade que ela está. Tira ela, Pai, do meio dessa tormenta e coloca ela, Senhor, em um lugar de descanso. Como está escrito no Salmos 91, Senhor, que ela venha habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Senhor, eu oro nesse momento para que todo tipo de laço seja cortado, toda obra de inveja seja desfeita, toda maldade seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, seja liberta. A minha oração é para que o Senhor toque a tua vida agora e que toda enfermidade, toda dor, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder agora, toque-os com a tua graça e que o teu favor, Senhor, o teu favor seja manifestado na vida deste homem, o teu favor seja manifestado na vida dessa mulher, que todo tipo de atrapalho, todo tipo de obra de inveja, tudo aquilo que é forjado nas trevas e que essa pessoa não tem como impedir no natural, nós oramos agora para que isso seja quebrado no espiritual, no nome de Jesus. Toda arma forjada, preparada, arquitetada, seja quebrada no nome de Jesus e que o Senhor sare essa terra. Abre os céus, Pai, e nós declaramos um milagre de Deus entrando, bênçãos de Deus chegando e o Senhor abrindo muitas portas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paz, graça e prosperidade sobre ti e toda a tua casa. Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Até